Hoje é sexta, 1º de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vocês gostam quando eu faço esse tipo de conteúdo, né? Mostrando numerologicamente o que falta para o Botafogo. Fiz há mais ou menos umas 2, 3 semanas algo aqui parecido e hoje vou atualizar com números importantes e até mesmo olhando os nossos adversários, porque muita coisa mudou, né, em relação aos aproveitamentos e também o que eles terão mais à frente nas outras competições e no Campeonato Brasileiro. Vou focar em Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo, os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. E aí, o que eles precisam? O que nós precisamos? Tudo dentro desse nosso conteúdo de agora. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, é muito fácil, procure a Ágil. Vou deixar os telefones tanto no primeiro comentário e também na descrição. Vocês vão clicar no link e vão falar: olha, vi vocês anunciando lá no canal do TF e eu quero saber como eu faço para antecipar o meu fundo de garantia. E eles vão explicar tudinho para vocês. Amanhã tem Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. E como eu venho falando aqui no canal, o Botafogo vem disputando várias finais e amanhã será mais uma. Porém, o Campeonato Brasileiro não será decidido no jogo de amanhã para o Botafogo. Irei mostrar aqui para vocês numericamente o que falta para o nosso glorioso, o que falta para o Flamengo, o que falta para o Palmeiras e para o Grêmio. As 3 que não são o nosso clube, que disputam com a gente, apesar da distância, o título nacional. Hoje é essa daqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo em primeiro com 51, Palmeiras em segundo com 40, o Grêmio em terceiro com 36 e um jogo a menos, e o Flamengo em quarto com 36 pontos e 21 partidas. À exceção do Grêmio, todos os times jogaram 21 jogos. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O Botafogo, para conta que eu irei fazer aqui, eu não vou colocar 75 pontos, vou colocar 76. E para as outras equipes chegarem naquela marca de 75, elas torcendo para o Botafogo chegar no máximo aos 74 pontos. E eu fiz aqui a quantidade de jogos que cada uma terá em casa e cada uma terá fora. Os momentos no Campeonato Brasileiro ali para a reta final serão diferentes, cada adversário terá um jogo ali com foco diferente. De repente você pega um time que está na zona de rebaixamento, esse time vai se esforçar ao máximo. Você pode pegar nas últimas rodadas um time já rebaixado, um time que já não briga mais por nada no Campeonato Brasileiro, mas é importante a gente saber o que cada uma dessas equipes em relação ao campeonato nacional. E eu começo pelo Palmeiras, que hoje é o segundo colocado. O Palmeiras está com 40 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Abel Ferreira terá até o final do Campeonato Brasileiro 9 jogos em casa e 8 jogos fora. Para alcançar 75 pontos, a equipe do Abel precisa fazer da próxima rodada, que eles vão enfrentar o Corinthians domingo na Arena Itaquera, até a 38ª, mais 35 pontos. Pelo menos 69% dos pontos em disputa. Nós temos ainda 51 pontos em disputa e a equipe do Palmeiras precisa de 35. Pegando ali 51 pontos em disputa, 35 que eles podem fazer, só podem perder 16 pontos para eles alcançarem 75 pontos. Eles terão 2 clássicos no Allianz Parque contra São Paulo e Santos, e contra o Fluminense, que é uma equipe que está no G6. Esse critério para mostrar para vocês os jogos que as equipes têm contra adversários locais e equipes que estão dentro do G6. Que hoje são Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Bragantino. Essas são as equipes que hoje estão no G6 do Campeonato Nacional. E tem um detalhe aqui que é muito importante mostrar em relação ao Palmeiras. Vejam bem. O Palmeiras vai jogar depois da data FIFA contra a equipe do Goiás, depois sai para enfrentar o Grêmio e logo após nós teremos a primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors. Isso quer dizer que o Palmeiras, antes do confronto contra a equipe do Boca, terá o jogo contra o Grêmio e depois uma partida contra o Bragantino. Provavelmente o Palmeiras deve poupar contra Bragantino e contra Santos. Devido a estar na semifinal da Copa Libertadores da América, segure um pouco o elenco nessas partidas e isso pode fazer com que eles percam pontos. Contra o Cuiabá eles colocaram uma força máxima, mas contra o Boca eu duvido que o Abel Ferreira ele não poupe seus jogadores, ainda mais que faltam 3 partidas para o tetracampeonato da Copa Libertadores. Então acredito que o que dificulta hoje a equipe do Palmeiras
são os jogos da Copa Libertadores da América. É um time muito forte, bem treinado pelo Abel Ferreira e poderia muito bem fazer esses 35 pontos, porque não é nada de outro mundo o Palmeiras ter um aproveitamento de 70% dos pontos até a reta final do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que a Libertadores e os jogos pesados que eles terão fora de casa contra Red Bull, Grêmio, Botafogo e Flamengo, isso atrapalha. Vamos supor, se o Palmeiras perde pontos para Corinthians no Clássico, para Red Bull, para Grêmio, para Botafogo e para Flamengo, já não chegam a 75 pontos. Nesses jogos fora de casa. Mesmo eles fazendo uma campanha fantástica em relação aos outros jogos. O Palmeiras não pode perder muitos pontos, só pode perder 16. E eu mostrei pra vocês aqui agora que terá um clássico contra o Corinthians, que apesar da má fase, é clássico. Jogo contra o Grêmio, que é jogo duro contra o Grêmio. Jogo contra o Red Bull fora de casa. O Red Bull talvez pegando o Palmeiras alternativo por causa da Copa Libertadores. Jogo contra o Botafogo, que talvez seja antes da final da Copa Libertadores da América. E o jogo contra o Flamengo, não importa onde o Flamengo esteja. Sempre existe uma rivalidade muito grande e a equipe rubro-negra não vai querer perder pontos para o Palmeiras e vice-versa. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro é o Grêmio. O Grêmio tem 36 pontos, porém tem um jogo a menos contra o Corinthians fora de casa. Então é a única equipe que tem 54 pontos em disputa ali na parte de cima da tabela. A equipe do Renato Gaúcho terá 8 jogos em casa, entre eles contra Flamengo e Palmeiras. E 10 jogos fora, porque tem uma partida a mais, né? A disputar contra o Corinthians. Porém, vai pegar fora de casa Red Bull Bragantino, o Botafogo e a equipe do Fluminense. Visando os 75 pontos, e claro, com um jogo a mais a fazer, o Grêmio só pode perder 16 pontos. Precisando, para chegar a 75 pontos, um aproveitamento de 76%. Apesar de ser com o Botafogo a única equipe que não tem calendário a respeito de outras disputas, o Grêmio tem que tirar uma vantagem muito grande nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Teria que ter um turno agora com mais 39 pontos para terminar ali com 75 pontos. É algo bem complicado para a equipe do Renato Gaúcho. O nosso rival de amanhã, o Flamengo, está com 36 pontos, a mesma pontuação do Grêmio, porém com um jogo a mais. O Flamengo terá 9 jogos em casa, entre eles partida contra o Fluminense, que é clássico, partida contra o Vasco, que é clássico, Red Bull Bragantino e Palmeiras, né, colocando as equipes do G6. E 8 jogos fora. Vai enfrentar fora de casa o Botafogo amanhã e o Grêmio em rodadas mais à frente do Campeonato Nacional. O Flamengo, para chegar aos 75 pontos, precisaria de um aproveitamento de 76% de agora em diante até o final do Campeonato Brasileiro. Precisaria de fazer mais 39 pontos nesta reta final da competição, podendo perder apenas 12 pontos. O Flamengo só pode perder 12 pontos, ou 4 jogos. Se o Flamengo perder mais do que 12 pontos, não pode bater os 75 pontos. Gente, tem muitos amigos que perguntam por que, Tef, você está falando de 75 pontos? Essa é a pontuação mágica para um time ser campeão brasileiro, porque nunca um vice-campeão fez 75 pontos. Um vice-campeão, no máximo que fez, foi 74 pontos. Por isso que os matemáticos sempre colocam que a pontuação ideal para ser campeão, de repente ainda não matematicamente, né, por causa de todas as coisas que acontecerão no Campeonato Brasileiro, serão 75 pontos. Então por isso que eu estou trabalhando, e eu acho que todo mundo também que faz ali os cálculos em relação ao Botafogo trabalha com esta quantidade de pontos para o Botafogo sair tricampeão brasileiro. E o Flamengo ainda tem outros pontos que são bem interessantes para a gente colocar. O jogo contra o Botafogo, e depois você terá pausa, né, para a data FIFA. O Flamengo volta a jogar contra o Atlético Paranaense em casa em uma quarta-feira. E já no domingo terá o jogo contra o São Paulo, a primeira partida da final da Copa do Brasil. Dito isso, talvez contra o Atlético Paranaense, o Flamengo já poupe. E o principal, se o Botafogo vencer o Flamengo amanhã, já tira o Flamengo da briga, porque eles perderão um confronto direto contra o primeiro colocado. Se eles conseguirem um resultado positivo contra a gente, a diferença cairia de 15 pontos para 12. Ainda seria um abismo de diferença do Botafogo para o Flamengo. E se o Botafogo vencer, coloca 18 pontos. Se empatar, mantém os mesmos 15, e sem eles terem a chance de tirar isso em um confronto direto. Amanhã, o Botafogo joga por 2 resultados contra ele, a vitória e o empate. Porque se a gente ganhar, abre 18, tchau Flamengo, não briga mais pelo título brasileiro, nem sonha mais com o título brasileiro. E se a gente
empatar, vantagem com 15 pontos. E se a gente perder, não é final de mundo, tá, torcida? Também não é final de mundo, porque vou mostrar pra vocês numericamente que o Botafogo depende dele não só amanhã, depende dele até o restante do Campeonato Brasileiro. O campeonato não termina na 25ª rodada, o campeonato termina só na 38ª. Eu vou mostrar isso agora pra vocês, mas caso vocês estejam gostando desse vídeo, peço que vocês deixem um like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo aqui em seus grupos do WhatsApp. O Botafogo tem nesse momento 51 pontos. Faltam 8 jogos em casa, vai enfrentar Flamengo amanhã, Palmeiras mais à frente, Grêmio mais à frente e Red Bull. Palmeiras, Grêmio e Red Bull são ali depois da 30ª rodada. Serão confrontos após a 30ª rodada. De repente o Botafogo vai enfrentar na semana da final da Libertadores. Tomara que o Palmeiras passe pelo Boca Juniors. E Grêmio e Red Bull com certeza estarão ali ainda brigando por alguma coisa. Então serão jogos difíceis mesmo atuando em casa. E fora de casa, eu destaco alguns pontos. O Botafogo fará ainda 9 jogos fora do Rio de Janeiro. O Glorioso ainda é o melhor visitante da competição nacional, mesmo com o técnico Bruno Lage tendo empatado as partidas que disputou. Os 3 jogos que disputou fora de casa foram 3 empates. Tem um aproveitamento ali de 33% de aproveitamento. Se o Bruno Lage mantiver esse aproveitamento pífio de 33% de aproveitamento fora de casa, o Botafogo fará, nesses jogos que realizará fora do Newton Santos, mais 9 pontos. 33,33. Dariam 9 pontos para o Botafogo. Fazendo uma conta rápida, 51 mais 9, Botafogo faria, tendo 33% fora do estádio Newton Santos, chegaria aos 60 pontos. Faltariam o quê? 16 pontos como mandante. Botafogo tem 8 jogos como mandante. E se perder 8 pontos em casa, pode perder 2 partidas, empatar uma, e aí você perde 8 pontos, pode empatar 4, que você perde 8 pontos, chegaria aos 76 pontos. Matematicamente, tá muito bom pro Botafogo o restante do Campeonato Brasileiro, e mostrando que amanhã é final como outras partidas, mas é vida ou morte pro lado de lá, pra Gávea. Pro lado de cá, não é vida ou morte. Pro lado de cá, é mais um jogo importante dentro do Campeonato Brasileiro para a gente atingir logo os 76 pontos. Além disso, nos confrontos fora de casa, vamos enfrentar o Corinthians em uma sexta-feira anterior à primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. E pegando o que o Vanderlei Luxemburgo tem feito, o Corinthians conseguir somar pontos e vai conseguir domingo conseguir 3 pontos em cima do Palmeiras, eu acredito que seja um time misto do Corinthians contra o Botafogo nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Outro jogo que é fora de casa, contra o Fluminense. Ainda sem local definido, talvez não seja nem no Maracanã, onde a equipe das Laranjeiras tem um bom retrospecto. Pode ser em Volta Redonda, Brasília, não tem nada definido, porque o Maracanã vai ficar fechado por causa da final da Libertadores. Esse confronto contra o Fluminense acontecerá após a segunda partida da semifinal da Copa Libertadores da América. E muito possivelmente, pegando o calendário, a Globo deve escolher os jogos entre Palmeiras e Boca e os jogos entre Fluminense e Internacional. Esses jogos acontecerão em uma quinta-feira. Possivelmente, não tem como garantir, o Fernando Diniz vai poupar contra o Botafogo, porque ele teria sexta, sábado e o jogo domingo. Vai ter jogado ali na máxima intensidade em busca de uma vaga na final da Libertadores. Tomara que eles estejam tristes ainda por uma eliminação para o Internacional. Então o Botafogo tem esse outro detalhe. Mais um detalhe em relação aos jogos fora de casa. Fortaleza. O Botafogo vai enfrentar o Fortaleza em uma rodada que ainda não foi marcada, na semana do dia 25 de outubro, no meio de semana. E no final de semana, e um sábado, acontecerá a final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza vai enfrentar o Corinthians. Eu encaro hoje o Fortaleza bem mais forte do que o Corinthians e uma briga por uma final na Copa Sul-Americana. Dito isso, muito possivelmente o Vojvoda deve colocar uma equipe alternativa. Não vai forçar os seus principais atletas e o jogo onde eles, dias depois, poderão jogar a vida. Na outra rodada, Botafogo e Palmeiras. Jogo no Newton Santos. Se o Palmeiras passar pelo Boca Juniors, essa partida contra a equipe alviverde, eu acredito que o Abel Ferreira não coloque seus principais jogadores, deva colocar uma equipe alternativa, já que o foco será a final da Copa Libertadores da América, que também acontecerá no Rio de Janeiro. Dito isso tudo, mostrando para vocês em números, eu quero falar o quê? Quem tem que encarar o jogo de amanhã como vida ou morte é o rival da Gávea. Porque se eles perderem, estão fora. Se eles empatarem, estão fora. Seria maravilhoso o Botafogo ganhar para a gente se aproximar mais ainda em relação ao título brasileiro. Ficaríamos a 22 pontos de atingirmos a marca ali de 76. Não estou nem trabalhando com 75, estou trabalhando com 76. Faltariam mais 7 vitórias e um empate
pra gente atingir essa marca. Colocaríamos mais pressão nos adversários que ficariam mais frustrados. A nossa moral continuaria lá em cima para essa parada para a data FIFA, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de reclamação em cima do Bruno Lage. Aconteça o que acontecer amanhã no estádio Newton Santos, eu espero que a gente consiga mais uma vitória em cima do Flamengo, mas se o resultado não acontecer, não é pra gente entrar em um parafuso. Mostrei em números aqui. Mostrei em números o que a gente precisa, que os outros precisam. E o Botafogo tem totais condições de fazer 49% de aproveitamento até o final do Campeonato Brasileiro. Esse aproveitamento que o Botafogo precisa hoje é exatamente a campanha que o Galo tem no Campeonato Brasileiro ali de 49%. Então, meus amigos, é consciência, tranquilidade dentro e fora de campo, porque o caminho para o tri tá ali. Mostrei pra vocês. O Botafogo continuar jogando bem, é não deixar que nada influencie dentro de campo e que a gente consiga somar pontos. Agora, o importante é somar pontos. O campeonato não termina na 25ª rodada, o campeonato termina na 38ª. Eu quero ser campeão, eu vi até um dia aqui um amigo falando nos comentários, eu quero bater recorde. Recorde nenhum, eu quero ser campeão. Recorde, o que é lembrado pra história, é o título brasileiro. E é isso que eu quero. Se eu for campeão na 38ª com um ponto de diferença, tô comemorando do mesmo jeito. Se for campeão na 33ª rodada, com 5 de antecedência, vou comemorar do mesmo jeito, vou ficar 5 rodadas comemorando. Mas eu quero é ser campeão brasileiro, eu acho que é isso que vocês querem também. Tamo juntos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, compartilhem aí em seus grupos WhatsApp. Eu gosto desse tipo de conteúdo, até exercito uma coisa no jornalismo que não é meu ponto forte, que é a parte de cálculos, de probabilidade, de números, que é algo que eu não curtia fazer, mas por causa desse Campeonato Brasileiro eu tenho feito muitas contas e eu tô ansioso, eu tenho certeza que vocês também. Vamos lá, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão, e vamos amanhã pra cima deles lá no Newton. Valeu, fui!